Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Como é bom ter você conosco aqui no canal do YouTube da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Esse conteúdo que trazemos hoje a você é para responder conteúdos que são muito importantes ao nosso coração a partir das lições do Divino Mestre. Vamos juntos abrir a Bíblia Sagrada. Vamos estudar o Santo Evangelho e o Santo Apocalipse de Jesus para juntos encontrarmos as respostas para os desafios nos relacionamentos amorosos e entender as consequências espirituais. Então nós organizamos esse conteúdo hoje de uma maneira diferente. Serão 3 blocos com convidados que a gente vai apresentar a todo momento com você e um momento muito importante. Ao fim dessa transmissão nós vamos vivenciar juntos um momento ecumênico de oração. Você é o nosso convidado. Deixe seus comentários aqui embaixo, está vendo aqui no espaço de comentários? Traga o seu nome, também o de seus amigos, de seus familiares. Traga suas dúvidas também, que nós vamos, independente do momento que esse vídeo está sendo visualizado por você, responder também às suas questões. E aquele convite que você já sabe, você pode se inscrever no canal do YouTube da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, compartilhar esse vídeo nessa flechinha aqui em cima com os seus amigos, com seus familiares, no grupo do WhatsApp com todo mundo também, dá aquele joinha, tá vendo aquele sinal ali positivo? Você assinalando, você dá o joia neste vídeo e outras pessoas também passam a receber esse conteúdo tão importante que nós traremos aqui. Nós convidamos hoje aqui para a abertura desse assunto a ministra pregadora da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmã Paula Sueli. Bem-vinda, como sempre, nesse espaço. Muito obrigada. A nossa saudação de paz e boa vontade a todos que estão na audiência. Você abriu esse nosso encontro aqui pela internet com a saudação legionária, né? Então é isso, nós queremos viver sempre sob essa ambiência, dizendo que Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse é um tema muito importante, né, Rodrigo? Falar sobre sexualidade e falar sobre vida amorosa, falar sobre o nosso coração, e nós vamos nos fundamentar em Jesus, o Cristo de Deus. Exatamente. A nossa transmissão ela começa sempre recorrendo ao conteúdo mais sagrado que nós temos, as palavras do Cristo de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e juntos já nos inspirar com as palavras do Divino Mestre, o grande educador de todos os tempos, para juntos buscarmos as soluções para os desafios da nossa vida. Vai deixando aqui seus comentários, que a gente traz também dúvidas de outros internautas aqui e certamente pode ser a sua dúvida também. Então vamos iniciando já com as lições do Santo Evangelho de Jesus, certo, Paulo? Isso mesmo. A passagem que nós escolhemos hoje tem tudo a ver com ter um coração em paz, ter felicidade no coração, se sentir realizada, se sentir feliz, se sentir realizado. Nós vamos a essa leitura. A passagem está no Santo Evangelho do Cristo segundo Mateus, no capítulo 18, versículos que foram indicados pela espiritualidade superior, almas benditas, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, fazendo parte então da grande revolução mundial dos espíritos de luz na quarta revelação, como o roteiro forte de Jesus para 2019. Então, para que ao longo de todo o ano nós aprendêssemos com o Cristo, que nos diz nos versículos 18, 19 e 20, o que agora aprenderemos em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Você está neste momento sofrendo em virtude de uma decepção, de um abandono, de uma dificuldade? Você está buscando paz para a sua família, para o seu relacionamento? Você quer respostas para o seu coração? Vamos encontrar a mensagem de Jesus, de conforto, de fortalecimento aqui no seu Santo Evangelho. Disse Jesus, o Cristo de Deus: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ela lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Bom, Jesus se compromete com a nossa felicidade. Muitas vezes, especialmente quando o coração dói, quando as decepções acontecem, não só com os outros, as decepções que nós temos conosco também,
as pessoas desaparecem, mesmo aquelas com quem nós mais contávamos. Mas aqui está Jesus dizendo que se nós estivermos reunidos em seu nome, Ele estará. Ele mesmo, junto de nós. O que impede Jesus de estar neste momento conosco, com você? Nada. Esse é o desejo do coração dele. Ele fez tantas coisas que pareciam impossíveis a nós e mostrou tanta misericórdia, tanto amor. Então, fundamentados nisso é que nós vamos estudar hoje. E é importante, Rodrigo, você que está assistindo a gente nesse momento, que a gente considere algo. É comum que a gente pense assim, as coisas espirituais e as coisas materiais, separadas, né? E as coisas do coração, relacionamentos, sexualidade, muitas vezes a gente coloca lá no bloco das coisas materiais, das coisas que não tem nada a ver com religiosidade, sendo que elas têm tudo a ver com religiosidade. Aqui Jesus está dizendo que todas as coisas que a gente faz têm repercussão espiritual. Ele diz que o que nós ligamos na terra é ligado no céu, e o que a gente desliga também, inclusive a nossa felicidade amorosa, inclusive a paz do nosso espírito e o conforto para o nosso coração, que no final é o que a gente quer, seja qual for a circunstância que a gente esteja enfrentando. Está solteiro, está casado, está namorando, está ou não com alguém, não é isso que vai determinar a nossa felicidade, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas é muito importante que a gente perceba, né? Do ponto de vista espiritual, cada atitude importa. E as coisas que se referem à vida amorosa e à nossa sexualidade, muitíssimo. E a vida amorosa e a sexualidade não são inimigas do nosso progresso espiritual. O sexo não é uma coisa suja, é divino, faz parte da nossa natureza, do que nós realmente somos. Então, a questão é sempre que escolhas nós estamos fazendo, como estamos tratando a nós mesmos e as outras pessoas no exercício da nossa sexualidade e nas escolhas no campo amoroso. Ótimo, e a inspiração do Cristo de Deus nos traz essa percepção. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, traga para nós a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vai responder para você. Deixa aqui nos comentários, não importa o momento que você esteja vendo esse vídeo, o horário, você pode colocar os comentários aqui embaixo que nós vamos acolher e vamos responder a você as suas dúvidas, buscando a inspiração sempre no Santo Evangelho, no Santo Apocalipse de Jesus. Nós temos um internauta, por exemplo, Paulo, aqui nesses conteúdos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, trouxe uma dúvida que tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar aqui hoje. E ele diz o seguinte, ele não quis se identificar, mas ele comenta: vejo todos ao meu redor felizes em relacionamentos amorosos e eu não. Por que isso acontece? E ele traz uma outra dúvida, né? Há problemas do ponto de vista espiritual em ser solteiro? Vou começar por essa segunda, não há problemas. O que gera problemas, sofrimentos para a nossa vida espiritual é tomar decisões que sejam prejudiciais à nossa agenda espiritual. Então, vou voltar nesse conceito, tá? O que é a agenda espiritual? É o conjunto de compromissos que nós estabelecemos diante de Deus antes de nascer aqui na Terra. Esses compromissos refletem as nossas afinidades, os nossos aprendizados, coisas que a gente ainda precisa aprender, mas coisas que a gente também já tem para ensinar. Compromissos, inclusive, com pessoas que fazem parte da nossa história espiritual, não só do tempo que a gente estava lá em cima, no mundo da verdade, mas das vidas anteriores. Muitas vezes nós ferimos, nós decepcionamos, né? Nós causamos dor, ou fomos feridos e fomos de alguma forma prejudicados. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nós fazemos uma avaliação do que foi aprendido, do que resta a aprender e planejamos as etapas da nossa próxima vida. Nem todo o planejamento, nem toda a agenda espiritual contempla um relacionamento romântico amoroso, contempla, por exemplo, que a pessoa se case ou que tenha filhos. E cada estrutura é uma, porque cada alma é singular, cada história espiritual é uma. Muitas vezes a gente é, na verdade, massacrado por uma série de informações e pressões sociais. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e até tal idade, porque senão você já foi, sabe? Você não tem sucesso, a tua vida não vai ser completa. Sendo que essa generalização não faz o menor sentido do ponto de vista espiritual. Então, se esse é o caso, se não há um compromisso dessa natureza, um casamento, por exemplo, o problema seria forçar. Seria, não, eu não posso ficar sozinho porque isso significa que eu dei errado, significa que eu vou padecer e tal. Aí sim, porque aí a gente se precipita, acaba se envolvendo com uma pessoa que não estava na nossa trajetória, no nosso compromisso, acaba prejudicando, machucando o nosso coração para caber naquele modelo de relacionamento, naquele modelo de vida que foi de alguma forma vendido pra gente. E isso é doloroso, isso traz consequências espirituais terríveis. Tem uma página, aliás, gente, o ensaio literário Evangelho do Sexo é um presente maravilhoso que o irmão Paiva nos traz para essa compreensão, e tem uma página que eu leio tanto que eu sei até o número, que é a 32, em que ele fala sobre isso, solteiros e casamento.
Aos que porventura não tenham estabelecido o matrimônio, a vida demonstra que isso não é motivo para tristeza sem remissão. Há gente casada feliz ou não, semelhante ao que ocorre com quem é solteiro ou solteira. O primeiro ponto onde se deve procurar a felicidade é dentro de si mesmo ou de si própria. A realização do sentimento pode ser encontrada na integração da criatura em uma tarefa que a realize, naquilo que veio fazer na Terra. Conheço vários exemplos e vocês também. Há muita gente sofrendo no mundo à espera de socorro. Resta bastante a ser feito, em prol de comunidades por solteiros e casados. Então, além do Irmão Paiva mostrar que não é isso que é garantia de felicidade, ele está mostrando o que é a garantia da nossa felicidade. É a gente procurar com honestidade entender por que a gente veio a esse mundo e viver de acordo com isso, viver de acordo com o bem que a gente veio plantar, o cuidado que a gente deve à nossa família, o desenvolvimento e aplicação dos nossos talentos por uma causa realmente justa. Isso vai preenchendo a gente. E aí tem um ponto muito importante, né? A gente vive muitas vezes uma narrativa social, pela mídia, em vários caminhos, de que a nossa sensação de realização, de que nós somos completos, vem do encontro com alguém. Mas o que o Irmão Paiva está esclarecendo a nós é que se nós não conquistarmos essa completude, esse sentido, né, de plenitude interior, se não conquistarmos esse caminho de felicidade real na nossa intimidade, não adianta encontrar alguém. A gente vai continuar se sentindo incompleto. Porque essa pessoa é outra pessoa, com uma outra história espiritual, com seus próprios compromissos, com seus desafios, com suas falhas, como nós temos as nossas. E não é responsabilidade dela nos fazer feliz, né? A trajetória de felicidade depende da nossa consciência em paz, depende de vivermos realmente aquilo que espiritualmente viemos fazer neste mundo. E eu achei interessante que esse internauta colocou assim, que ele vê as pessoas à sua volta felizes, entre aspas, né? Porque, inclusive, assim, gente, a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? As pessoas que estão à nossa volta, elas estão o tempo todo também editando a sua realidade. Elas nos apresentam uma parte do que elas estão vivendo, até por respeito à sua própria intimidade. Então, às vezes, a gente fica com a impressão, inclusive bem reforçada pela postura de muitas vezes que prevalece nas redes sociais, de que a vida de todo mundo está dando certo. Mas assim, o que as pessoas postam? São as melhores fotos, o dia da viagem, o dia da celebração X ou Y. E às vezes as pessoas estão tão pressionadas para provarem felicidade que até simulam um pouco dessa felicidade para tentarem caber nesse padrão. E, gente, isso é infelicidade da pior espécie. Então, a gente precisa parar de se comparar, sabe? Parar de pensar, a vida do outro tá dando certo, a minha não. Olha como fulano isso, como cicrano aquilo. Cada um tem uma história. E a gente não sabe o que as pessoas estão vivendo de verdade. Então, a melhor coisa é não se comparar realmente, não julgar, não tem como a gente saber o que está passando no coração de cada um, mas realmente procurar se conhecer, falar abertamente, sabe? Fala com o seu anjo da guarda, fala com Jesus, busca essa resposta, o que eu vim fazer neste mundo, né? Peça com honestidade. Se for um relacionamento que estiver no seu caminho, isso vai se apresentar. Se não for, isso não quer dizer infelicidade, né? Isso quer dizer que é a sua vida, que é a sua trajetória, não tem nada de errado com você. Isso é muito importante, buscar esses caminhos dentro de nós e, inclusive, às vezes até a gente como familiar, como amigo, também se colocar um pouco nessa condição. Será que às vezes a gente está forçando essa situação por alguém? Pressionando a pessoa. Pressionando, então às vezes pode ser aquela situação no almoço de domingo, falar, mas e aí, fulano? Tá sozinho aí? E aí, fulana? E fica uma coisa assim, você é muito seletiva, você tem muito critério, ninguém vai ser perfeito. E não é esse o ponto, né? As pessoas, cada uma tem uma história, e a gente entende isso. Por que alguém da família fala dessa forma? Porque fica pensando, nossa, vai ficar sozinho, vai ser infeliz. Não necessariamente, gente. E quantas pessoas narram isso? Olha, eu me precipitei porque eu não aguentava mais ter que dar satisfação. Ou pessoas que param de frequentar, não vão mais no almoço, eu não quero mais me sentir errado dentro da minha própria casa. Então, o que foi Jesus nos ensinando o seu amor? Foi a aceitação incondicional, respeitar cada um como é, o tempo de cada um, e entender isso e fazer a pessoa se sentir amada e valorizada do jeito que ela é. Isso é muito importante, então um recado para todos nós, dúvida respondida aí pelo internauta. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários. Tem um outro internauta também aqui, irmã Paula, que comenta o seguinte, também ele não quis se identificar, mas uma questão muito importante, pode ser sua dúvida também, e a gente traz aqui para o conhecimento de todos. É errado estabelecer relacionamentos amorosos sem compromisso e amor? E se for errado, por quê? É extremamente prejudicial. Do ponto de vista espiritual, é muito perigoso. Por quê? Quando a gente fala da dinâmica dos relacionamentos amorosos, a gente fala também da manipulação da energia sexual.
A energia sexual é a energia da criação. Inclusive, do ponto de vista material, é essa energia que torna possível a reencarnação, o renascimento de uma alma no mundo. Ela é muito poderosa. Então, é interessante a gente pensar que Deus, o Criador incriado dos universos, Mãe e Pai de todos nós, compartilha conosco, suas criaturas, o poder de criar. É isso que se dá, pelo processo, inclusive, né, da reprodução biológica. Então, a energia sexual, ela está nessa esfera. Quando ela é manipulada sem um critério espiritual divinizado, o que vai estabelecer isso é o amor, é o compromisso, é o respeito, é o cuidado, é o interesse pela felicidade do outro. Então, quando essas coisas estão ausentes, o que vai orientar o exercício da sexualidade e a manipulação dessa energia tão poderosa? O contrário disso tudo. O egoísmo, a gente ficar centrado na própria satisfação, sem considerar o outro, a falta de cuidado, a falta de zelo, a falta de compromisso, a falta de interesse espiritual. E isso é muito grave, porque nenhuma pessoa é corpo. Toda pessoa é alma. E as feridas que se dão nesse processo da falta de compromisso, né, mesmo quando seja, né, um encontro que é consensual, né, inclusive porque quando não é consensual é violência e a gente tem que ser capaz de diferenciar, né? É crime, mesmo que seja num relacionamento que eu conheço a pessoa há muito tempo, né, a gente tem que se posicionar, né, e buscar ajuda, né, para enfrentar. Mas vamos supor, então tem um relacionamento amoroso, um envolvimento sexual em que as duas partes estão interessadas, mas não interessadas num compromisso. Mesmo nesse caso, é espiritualmente perigoso. Por quê? Quando não há o amor como fator de proteção, essas pessoas ficam expostas a influências espirituais inferiores que encontram ali uma oportunidade de se satisfazer sexualmente. Porque a gente desencarna, mas continua tendo sexualidade. E essa sexualidade vai obedecer ao grau de maturidade que a gente já tem. Quanto que a gente conseguiu educar a si mesmo, quanto que a gente conseguiu sair da superfície da carne, sabe? Para amar as pessoas em profundidade, aquilo que elas são e não o corpo que elas estão. Então existem muitos espíritos que já não estão na carne, mas que continuam tendo a mesma ideação sexual primitiva que tinham quando estavam aqui, né? Do corpo pelo corpo, do sexo pelo sexo, da satisfação infinita do desejo sexual, que na verdade não existe, né? E que pode levar inclusive a casos patológicos de dependência. A ciência tem estudado muito isso, né? As pessoas precisam de tratamento, precisam de cuidado, de muito respeito, mas isso é importante a gente saber, que quando não existe o amor e o compromisso espiritual como fator de proteção, essas duas pessoas estão expostas a essas interferências espirituais inferiores. Existem relatos dramáticos de espíritos obsessores, portanto ainda muito ignorantes, que participam das relações sexuais e que levam as pessoas a uma postura doentia. O que é uma postura doentia? É de desrespeito. É de você estar num ato sexual centrado em si mesmo, sem pensar no que isso representa espiritualmente, o que isso representa para o sentimento, para o corpo do outro, para a alma do outro e para a história espiritual do outro. Como é a energia da criação, ela estabelece uma conexão. Mesmo que você não tenha intenção disso, eu nunca mais quero ver essa pessoa, mas estou conectada a ela, porque juntos nós manipulamos a energia mais poderosa, que é a energia do sexo, a energia da criação. Então, a partir desse momento, você está conectado a essa pessoa. E aí, não é uma desconexão simples de fazer, porque há uma ligação também espiritual. Foi o que a gente viu no começo hoje, com o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 18. Está ligado no céu, está ligado nas nossas almas. E para desfazer essa conexão, leva muito tempo, né? Porque é preciso chegar ao ponto em que essas almas amadureçam, para se considerarem e se tratarem como irmãs, como filhas de Deus. Isso leva tempo, hein, gente? Ainda mais se a gente não vai conviver com essa pessoa, se a gente não vai ter consideração por ela, cuidado com ela. Então, assim, o critério que é seguro para o envolvimento sexual é o critério do compromisso espiritual, né? E esse critério, é importante a gente trazer... Olha, aqui no Ensaio Literário Evangelho do Sexo, nós temos muitas páginas a respeito desse assunto. Eu separei várias, eu queria trazer a que está na página 38, que é uma transcrição que o irmão Paiva faz. Ele começa assim: os valores do espírito. Ele diz: é preciso que o ser humano compreenda definitivamente que liberdade depreende responsabilidade. Então, que eu tenho o direito de fazer as escolhas que eu quiser, mas eu preciso entender os deveres que essas escolhas acarretam. E então ele transcreve uma palavra de Emmanuel, espírito, na psicografia do saudoso legionário da Boa Vontade, Chico Xavier, no livro Vida e Sexo. Então vamos a essa mensagem. Cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário, erguido ao amor.
E espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? É óbvio que ninguém se lembrará, em são juízo, de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espezinhadas pelos próprios companheiros ou companheiras a que se entregaram confiantes. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural ante os compromissos abraçados, seja para a formação do lar e da família, ou seja para a constituição de obras ou valores do espírito. Então, nós não somos coisas, as coisas reclamam respeito, as consciências muito mais, né? Então, qual é o critério para viver com a sexualidade de uma forma saudável? Viver com compromisso espiritual, buscar compartilhar uma missão espiritual com aquela pessoa, entender que a gente faz parte da história de vida dela, que ela não é descartável para a gente. E estabelecer dessa forma uma relação de confiança e de entrega fundamentada no amor, que não vai resultar apenas numa satisfação, no prazer imediato, mas numa relação sustentável, né, em que um coração cuida do outro e que dessa forma são acessados não apenas aqueles prazeres imediatos do ato sexual, mas a realização profunda, né, de se ver junto de alguém que nos entende e que nos ama por aquilo que nós somos, não apenas por aquilo que nós estamos, que seria o corpo material. Exatamente, isso é muito importante refletir. A religião divina preconiza há muitas décadas. Estamos corpo, mas somos espírito. Esse é um brado muito importante para a gente entender o tema que nós estamos conversando na transmissão de hoje, relacionamentos amorosos e consequências espirituais. Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários aqui embaixo. Ative aqui o sininho e você recebe de um jeito bem prático já o conteúdo da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, aí no seu celular de uma forma bem rápida mesmo. É o que faz todos aqueles que vão acompanhando os conteúdos da religião divina e a gente traz as dúvidas deles aqui. Irmã Paula Sueli, por exemplo, a Tatiana de Brasília, Distrito Federal, traz a seguinte dúvida dentro dessa temática, relacionamentos amorosos e consequências espirituais. Ela escreve pra gente: como do ponto de vista espiritual são formados os relacionamentos amorosos? E qual o propósito deles para a nossa evolução? Bem legais essas dúvidas, hein, Tatiana? Aqui no ensaio literário Evangelho do Sexo, o irmão Pai vai falar bastante sobre isso. Aqui na página 21, por exemplo, eu queria compartilhar, ele começa assim: a morada do amor. É no terreno do espírito, e não entre as pernas da fêmea e do macho, que se encontra a sede do amor. O sexo é apenas uma faculdade da universidade amor, que cuida do mais elevado sentimento que pode envolver a alma. E na sequência ele esclarece: caminhada além do espírito. O ser humano, muito mais que sexo, estômago e intelecto, não é o fim. Simboliza na Terra o princípio das coisas. O fim é o espírito eterno, que, por seu lado, além das fronteiras deste orbe, é ponto de partida de uma evolução que jamais cessa. Então, esses esclarecimentos nos ajudam a entender que os relacionamentos amorosos, eles não são fruto do acaso, e também não são uma espécie de distração, porque a gente poderia pensar assim: eu sou um espírito eterno, estou aqui cumprindo uma missão, uma agente espiritual, mas é pesado, então eu me distraio, eu tenho um envolvimento aqui, faz parte, exatamente, ninguém é de ferro, né? E, na verdade, não. Os relacionamentos amorosos, e inclusive a nossa postura no campo da sexualidade, tem uma relevância muito grande. Se a gente não se portar com o cuidado, o respeito, né, que nós devemos a nós mesmos e às outras pessoas, isso pode comprometer toda a nossa missão espiritual. Existem muitos relatos, né, psicografados, transmitidos mediunicamente, muitos deles inclusive na religião divina, que falam sobre isso, sobre espíritos que nasceram com um papel importante nas suas famílias, nas suas comunidades, e que acabaram perdendo a sua encarnação, digamos, aquela tarefa daquela vida, porque se precipitaram e tomaram decisões desrespeitosas no campo da sexualidade, feriram os sentimentos de outras pessoas, feriram a si próprias e acabaram comprometendo o seu destino. Então, para a nossa evolução espiritual, é muito importante que a gente aprenda a se relacionar
com maturidade. Isso não quer dizer só no campo amoroso romântico, tá? A pessoa pode evoluir e muito sem ter um relacionamento romântico. Se ela investir da forma adequada nas suas relações, se ela tratar as outras pessoas com respeito, com bondade, com justiça, com generosidade. Agora, tudo isso que a gente aprende com Jesus, que a gente deve dedicar a toda e qualquer filha e filho de Deus, a gente precisa imprimir nos relacionamentos amorosos. Muitas vezes a gente se esquece que o namorado, a namorada, o marido, a esposa, são antes dessas circunstâncias nossos irmãos. São filhas e filhos de Deus. E é difícil, gente, porque nós temos muitas limitações, nós erramos bastante, né? E é bem difícil lidar com isso, né, de reconhecer as nossas falhas, mas é necessário. A gente precisa olhar, eu caí ali, eu desrespeitei essa pessoa neste momento. E não deixar isso para trás, sabe? Não significa ficar se culpando, carregar isso, se martirizar, porque isso não resolve nada. Mas mesmo, para a gente evoluir, a gente tem que ter essa maturidade de olhar, eu admito que isso não se faz com ninguém. E daqui para frente eu vou agir melhor. Eu vou corrigir o que fiz a essa pessoa. Ah, mas nem sei onde essa pessoa está mais. Ore por ela. Cuide dela com a sua alma. Peça a Deus que a abençoe onde ela estiver. Ah, eu convivo com essa pessoa, mas a gente não toca nesse assunto. Se não é o momento de tratar desse assunto, cuide de outras formas. Mostre para ela que ela é uma pessoa importante, que ela merece a verdade, que ela merece a sua consideração e o seu cuidado, né? Se é possível retomar o assunto, se não ficou resolvido, se você não teve a oportunidade de pedir perdão, não deixe para depois. Aproveite essa chance. E isso, gente, por mais que seja difícil, torturante de admitir, eu errei. Eu fui fraco, eu fui fraca. É necessário, porque isso nos faz crescer espiritualmente. Isso nos traz uma condição moral até para lidar com outras questões ao longo da nossa trajetória espiritual, extremamente complexas também, mas porque a gente não desperdiçou a chance de exercer em família ou como um casal, diante de uma irmã ou um irmão, porque é isso, né, que essa pessoa é antes de tudo, aquilo que nós aprendemos de Deus. E a pergunta da Tatiana começa, né? Ela fala assim, como que são formados, é isso? Isso, são formados relacionamentos amorosos, do ponto de vista espiritual. Então, assim, existem várias formas de estabelecer, né? Então, a gente falava no começo de quando os espíritos, antes de reencarnar, se comprometem. Então, eles têm uma história em comum e têm um compromisso a viver na Terra, e estabelecem, então, que se encontrarão e serão um casal. Essa é uma possibilidade, né? Nem sempre, gente, porque foi tudo bem da última vez. Muitas vezes porque um feriu o outro e agora já estão numa condição de maturidade maior, mas muitas vezes no resgate também de uma afinidade muito profunda, né? Agora, nem toda afinidade do passado implica em necessariamente relacionamento nessa vida, porque nós já vivemos muitas vidas, centenas de encarnações, então nós já nos relacionamos com muitas pessoas. E isso é um ponto importante, porque às vezes a gente sente uma afinidade muito grande e a gente pensa, é essa pessoa, né? E aí a gente tem que ter o discernimento espiritual para identificar se realmente é essa pessoa, né? Porque afinidades teremos muitas, não necessariamente significando que isso implique num relacionamento romântico ou um envolvimento sexual. Então é muito importante que a gente seja honesto espiritualmente e abra o jogo com o anjo da guarda. Sabe, fale sobre isso. Eu conheço muitas pessoas nos procuram na religião divina e dizem assim, mas vou fazer prece por causa disso. É até constrangedor falar com o anjo da guarda sobre isso. Gente, se a gente não falar com o anjo da guarda sobre o que vai no nosso coração, com quem a gente vai falar? Se a gente não falar com Jesus, com honestidade sobre isso, eu não quero mais errar, eu não quero ficar atirando para todo lado, eu não quero brincar com o sentimento de ninguém, nem com a minha agenda espiritual. Quem, gente? Quem é mais confiável? E pedir abertamente. Por quê? Se a gente não faz isso, muitas vezes a gente se precipita. E aí são formados outros laços, né, que muitas vezes até se sobrepõem a laços já existentes. E isso é um risco muito grande, né? Ou porque você teria um compromisso de se encontrar com uma outra pessoa e isso não será mais possível, ou porque você já está comprometido com uma outra pessoa, né? E aí a gente não pode usar o conhecimento de que existe um vínculo espiritual para endossar o nosso descompromisso com aquela pessoa desta vida, entende? Então olha a importância da prece nesse contexto, né? De buscar realmente um amparo espiritual para isso. Então sim, há de fato todo esse planejamento espiritual e a gente precisa estar muito em sintonia com a nossa agenda espiritual para que isso não seja desviado. Até por uma questão, muitas vezes, de conveniência, da gente fazer a oração e induzir, não, mas orar, mas é essa pessoa, né? Qualquer coisa, Deus, desde que a resposta seja essa. Isso. Então ter essa atenção, esse discernimento é muito importante a todos nós. Nós vamos seguindo aqui
nessa transmissão também com outros conteúdos. Quero aqui agradecer a presença da ministra pregadora da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmã Paula Sueli, pelos esclarecimentos trazidos nessa primeira parte. Eu que agradeço e a gente se encontra nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nosso convite para que você siga também nesse conteúdo se inscrevendo. Se inscreva no nosso canal, o canal do YouTube da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Só para falar para você, a gente está sempre colocando conteúdo aqui. São conteúdos que trazem essa força espiritual para o nosso coração. Por quê? Porque eles são nascidos do Santo Evangelho e do Santo Apocalipse de Jesus. As melhores respostas para a nossa vida estão ali. Nós devemos sempre confiar no Divino Mestre. Qualquer desafio que a gente enfrente, as respostas nós podemos encontrar em Jesus. Então se inscreva no canal do YouTube da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você é o nosso convidado para estar sempre conosco recebendo esses conteúdos. Muito obrigado, irmão Paulo Sueli, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Nós vamos seguindo aqui essa transmissão, trazendo as suas dúvidas e, acima de tudo, as respostas para esses assuntos tão importantes. Nós temos recebido ao longo desses dias também, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, como aqui pelo YouTube, também outras dúvidas em torno desse assunto, relacionamentos amorosos e consequências espirituais. Para esse segundo bloco aqui, nós convidamos o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão João Carlos de Carvalho. Seja bem-vindo aqui ao canal do YouTube da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E nós temos ao longo dessas transmissões e também pelas redes sociais da Religião Divina recebido algumas dúvidas dentro dessas temáticas que nós já discutimos algumas delas na primeira parte dessa transmissão, deste vídeo especial, e que nós vamos seguir agora. Uma delas, irmão, uma internauta que traz uma dúvida, que ela quer ajudar uma amiga que passou recentemente pela perda de um ente querido. Então, que era ali o esposo dela, né, que ela gostaria de trazer uma força, não sabe muitas vezes como ajudar, então traz para a Religião Divina essa dúvida. Como lidar com a perda de um ente querido? Como que eu posso confortar essa pessoa ali? Então, nesse caso, numa figura de alguém que acabou desencarnando e que fica a outra pessoa aqui enfrentando algumas dores, algumas lutas, como seguir na trajetória tendo essa situação de luto, essa dor muito forte que a pessoa passou. Minha irmã, nós sabemos o quanto é difícil e quanto o coração ele sente-se abalado diante da perda de um ente amado. Sabemos o quanto isso causa dor. Entretanto, confiemos no Cristo de Deus e reconheçamos na prece que Ele próprio nos ensina a realizar, a oração ecumênica do Pai Nosso, o quanto isso fortalece o nosso coração e nos faz nos aproximarmos dessa pessoa que nós amamos, pelo pensamento, de onde ela estiver, vai receber a nossa vibração, vai receber a sua vibração, a sua oração, acompanhada da lembrança dos bons momentos vividos. Isso jamais se apagará da sua alma, do seu coração e nem da alma eterna dessa pessoa querida. Acompanhada da sua prece, dessa lembrança, vai favorecer a sua caminhada, vai tranquilizar o seu coração, vai lhe trazer paz de espírito, porque essa mesma paz terá chegado ao coração desse ente amado no mundo espiritual. É claro que você vai compreender e vai se acostumar, se habituar a um novo jeito de viver, porque aquela pessoa com a qual você lidava no seu dia a dia, ela não vai estar mais fisicamente. Entretanto, ela continua a existir no outro lado da vida. E todas as vezes que vier a lembrança dessa pessoa, é importante ligar sempre à superação da dor e transformar a saudade em esperança. Porque isso significa termos a compreensão de que um dia, todos nós, no momento certo, vamos nos reencontrar. Aqueles que aparentemente nós perdemos continuam a existir. E é justamente na dimensão do espírito que todos vamos nos reencontrar um dia. O que não significa é que eliminar a própria vida desencadeará o nosso reencontro com essa pessoa. Aliás, o irmão Paiva nos ensina que nem a morte separa os que se amam, menos quando há suicídio. Então, existem pessoas que imaginam que esse fato possa se dar e dão cabo à sua própria existência. O próprio Mestre Divino, no seu Santo Evangelho, ele nos afirma que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Por não acreditardes nisto, errais muito. Então, a compreensão de que Deus é vida, de que Deus é eterno e que nós somos criados à sua imagem e semelhança, tira esse bloqueio do nosso coração e da nossa mente em que todas as vezes que pensamos naquela pessoa que se foi, nós associamos à morte,
ao cessar, ao interromper de tudo. E aí nós bloqueamos, portanto, não permitimos que essa aproximação amiga, benfazeja, do pensamento bom, do amor construído, da amizade construída, que esses elementos não se perdem com o fenômeno da morte. Eles prosseguem, eles são levados no nosso coração, ainda que essas pessoas que permanecem na Terra formem novos relacionamentos. Tem uma nova pessoa na sua caminhada, o que não significa romper com aquela pessoa, porque o estágio do amor, quando nós o alcançamos, compreendendo que está acima de todas essas convenções humanas, vai abençoar e vai fortalecer a sua caminhada aqui na Terra, e esse amor não deixará de existir, porque perdurará para todo sempre também no coração daquele ou daquela que já voltou ao mundo espiritual. O irmão Paiva, em seu artigo A Morte Não é o Fim, traz um pensamento bastante claro e muito profundo sobre a necessidade de compreendermos e de orarmos por aqueles que voltam ao mundo espiritual. Ao invés de pensar na morte, quando a figura dessa pessoa vier à sua mente, faça uma prece em favor dessa pessoa e ela vai receber, onde estiver, numa condição melhor ou não tão boa assim, a sua prece sincera, acompanhada do seu amor profundo. Ele escreve assim: aqueles que amamos não morrem jamais, mesmo já se encontrando no mundo espiritual. Muitos permanecem ao nosso lado, ajudando-nos. Outros podem estar precisando de nossas preces. Oremos por eles, para que quando chegue a nossa vez, alguém ore por nós. E agradeçamos a Deus por ser Deus de vivos. Os mortos não morrem. Profunda essa palavra e que nos ajuda tanto na nossa lida em relação a alguém que passa para o mundo espiritual, seja o cônjuge, ou você que tem alguém na sua família, alguém próximo, que está passando por um momento de luto que tem que ser respeitado, mas é necessário que esse ombro amigo, essa palavra sincera, presente, esteja ali também no dia a dia, no sentido de fazê-lo ou fazê-la compreender que aquela pessoa amada continua a existir e recebe as suas preces, bem como se você profere tristeza, lamentações, ela também vai receber com muita tristeza esses sentimentos. Então, não alimentemos tristeza no coração, mas a felicidade de reconhecer e de saber que um dia todos em Deus vamos nos reencontrar. Isso é muito importante. Dúvida respondida aí desta internauta. Nosso convite para também que você se inscreva no canal do YouTube da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ative as notificações, porque todo comentário novo que chegar, você recebe aí no seu celular e pode compartilhar com os seus amigos. Uma outra dica que a gente deixa é dar o joinha aí no vídeo. Você acaba recebendo também aí a partir do joinha que você dá, compartilha, né? Faz com que esse vídeo também chegue mais longe, outras pessoas também possam receber esse conteúdo tão importante de esclarecimento espiritual. Uma outra dúvida também aqui, irmão João, que a gente traz também de uma internauta, compartilha conosco, o seguinte: muitas divergências ocorrem nos relacionamentos por conta da má divisão de tarefas dentro do lar. Qual a importância da responsabilidade ser compartilhada dentro de um compromisso assumido? Como é importante essa pergunta. O povo diz que tudo que é combinado não fica caro para ninguém. E no relacionamento é necessário que esse combinado aconteça, para que não fique aquele sentimento de que está pesando muito para o meu lado, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu não tenho tempo. Mas hoje, observando o cenário das próprias famílias, todos têm muitas responsabilidades, seja no mercado, né, de trabalho, seja na faculdade, na escola, as próprias crianças, os jovens, aqueles que compreendem aquele lar, todos têm muitas responsabilidades. E é muito oportuno a gente destacar que a cumplicidade, ela não está relacionada apenas às confidências feitas, mas aos compromissos compartilhados. Não significa apenas você tirar um peso da responsabilidade que normalmente está sobre um ou sobre o outro. Significa caminharmos juntos. Ajudar nas atividades domésticas, nas responsabilidades dentro do lar, significa nós compartilharmos a convivência da família de maneira conjunta mesmo. A gente ouvir um ou outro. Quantas conversas surgem de um momento em que o esposo está lavando a louça e a esposa está ali secando, ou ele está fazendo o jantar porque ela talvez já tenha feito o almoço, uma outra responsabilidade, e naquele momento as conversas surgem como nós nos reportamos, por exemplo,
ao fato de que Jesus, ceando com os seus apóstolos, um momento tão ali singelo, um momento corriqueiro do dia a dia, ceando com os seus apóstolos, o Mestre amado, ele revelou aos mesmos o seu novo mandamento de amor, demonstrando que esse momento de convívio familiar, que denota responsabilidades, companheirismo e tantas coisas que compreendem a vida doméstica, ali são revelados sentimentos que muitas vezes não consegue-se em um outro momento para tal. Sim. O momento do almoço, o momento do jantar, o momento em que estão fazendo ali as atividades domésticas, é justamente nesses instantes onde muitas coisas são compartilhadas. E uma outra coisa, quando existem os filhos, eles fazem uma leitura do que está acontecendo, passam a levar para as suas novas, futuras famílias esse compromisso. Então, esse pensamento vai virando uma coisa comum, vai virando um hábito, uma consciência, e aí a gente muda o cenário em que hoje a gente se encontra, que muitas vezes é um cenário estanque, né? Onde há uma separação, cada um no seu canto, cada um faz ali uma atividade, quando faz cada um uma atividade, mas um sentido ali, uma sensação de separação. Não há cumplicidade nas responsabilidades dentro do lar. Isso é muito importante, porque dentro de uma responsabilidade do lar não há ajuda, há compromisso dos dois, há compromisso de todos os que estão dentro de um mesmo lar, seja com todos os cuidados com as questões da casa, como também a educação dos filhos, todas as responsabilidades elas são compartilhadas, porque o compromisso é de todos, e dessa forma, com essa maneira, a gente consegue trazer essa boa convivência, porque às vezes é nas pequenas coisas que a gente vai construindo algumas circunstâncias que precisam ser muito bem alinhadas, senão vira uma situação mais difícil de ser carregada, né? É verdade, até porque aí a gente tira uma ideia muitas vezes filosófica e romântica do que seja o casamento. O casamento é isso, é dia a dia, é conta para pagar, é a casa para arrumar, são os filhos que precisam ir para a escola, são os filhos que chegam da escola, são as roupas que precisam ser lavadas, passadas. O casamento é isso, é o dia a dia. E justamente quando nós nos apresentamos como um companheiro, uma companheira nesse processo, nós estamos nos aproximando dessa ideia tão forte do Cristo de Deus que quer a felicidade de todos. Eu gostaria de destacar no livro Paiva Neto e a proclamação do novo mandamento de Jesus, a saga heróica de Alziro Zarur na Terra, a primeira publicação da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, quando na página 15 do referido livro, que tem o título Novo Mandamento de Jesus, chave do êxito planetário, o escritor Paiva Neto ele escreve: o novo mandamento de Jesus, o Cristo Ecumênico e Divino Estadista, amai-vos como eu vos amei, é a chave para o supremo êxito da sociedade planetária. Isto, porém, depende do esforço do conjunto de seus componentes. Antes que todos, o Divino Mestre exemplificou, deixando-se imolar na cruz por amor extremo à grande família humanidade. Ao seguir-lhe os passos, devemos constantemente rever nossas atitudes, de modo que não esqueçamos jamais que é desde pequeninas demonstrações de boa vontade que se fortalece o convívio entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, comunidades e o mundo. Aqui está, a demonstração da boa vontade está justamente relacionado a esses pequenos gestos do dia a dia. Esse amor que deve ser exemplificado demonstra-se no dia a dia, na convivência do cotidiano. Isso é muito importante. Venha ser muito feliz na religião de Deus, o Cristo e o Espírito Santo, por isso o nosso convite. Nós nos inspiramos no Santo Evangelho, no Santo Apocalipse de Jesus, para buscar as respostas para os nossos desafios. E nós seguimos com um terceiro bloco também, trazendo aqui outras dúvidas a respeito desse tema tão importante, relacionamentos amorosos e consequências espirituais. Nosso agradecimento ao irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pela sua participação. A satisfação é nossa e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo está à sua disposição para tratar desses assuntos também no seu lar. Ela vai até o seu lar, por meio dos missionários da religião do amor universal, conversar sobre esses assuntos, elucidando a partir do Evangelho e Apocalipse de Jesus, aquilo que de fato preenche a nossa alma. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Também. E nós vamos seguindo também com essa transmissão especial no canal do YouTube da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós recebemos agora aqui no estúdio o ministro pregador da Religião Divina, o irmão Emerson Damásio, que nesse terceiro bloco vai trazer também outras questões importantes dentro desse tema, relacionamentos amorosos e consequências espirituais. E um ponto importante, no fim dessa transmissão, vamos juntos falar com Deus, vamos orar ao coração do Pai Celestial e pedir a proteção divina para o nosso
coração, a proteção espiritual de nossas vidas se encontra em Jesus e nós vamos buscar e vamos vivenciar juntos essa incrível experiência da oração em conjunto aqui neste canal do YouTube da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmão Emerson Damasio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Já em outras vezes estivemos aqui conversando sobre muitos temas e a Religião Divina chegando também ali na casa das pessoas, aqui, né? Na casa pelo celular também. De uma maneira mais fácil e mais rápida possível. Exatamente. Nós temos algumas dúvidas aqui de internautas que chegam para a Religião Divina, trazendo questões que também envolvem essa esfera tão importante, né? Tratar da temática espiritual que envolve o relacionamento amoroso. E uma internauta escreveu para a gente o seguinte, irmão Damasio, trazendo essa dúvida aqui e que pode representar a dúvida de muitas outras pessoas. Ela fala o seguinte: sinto que por vezes aparecem ataques, ela usa até ataques entre aspas, ao meu casamento. E a dúvida dela é a seguinte: os casais sofrem assédio de obsessores espirituais? Recebem sim. Paulo, apóstolo que aprendeu com Jesus, disse que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Ele registra isso em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Testemunhas invisíveis são espíritos bons, aqueles que fizeram bem na terra continuam praticando no céu da terra. E aqueles que, infelizmente, mesmo tendo feito mal na terra, continuam na perversidade no mundo espiritual. E procuram atacar aqueles que vivem na terra. O irmão Paiva Neto, na página 199 das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio, diz o seguinte, que a família, um dos principais alvos do anticristo, é o ninho sagrado que acolhe o espírito reencarnante. Mas o detalhe aqui, ele vai dizer que é o principal alvo do anticristo. O Cristo, que é um com Deus, é sinônimo de amor, de verdade, de justiça, de bondade. Todos os seres e todas as atitudes que vão de encontro aos valores do Cristo são anticristos. Então, se a família é o principal alvo, por quê? Porque ela é a célula máter da sociedade. Dela vai sair os profissionais das mais diversas áreas, os governantes, a dona de casa, enfim. Então, ela vai ser o alvo de ataque desses espíritos contrários às ideias de amor, de fraternidade do Cristo, buscando desestabilizar. E qual uma das formas? O irmão Zaru dizia que a treva tem como uma das formas de agir a divisão, dividir para reinar. Começa a insinuar pensamentos que vai dividindo a família. É preciso que a família esteja naquilo que Jesus ensina, na oração e na vigilância, para que não entre na tentação, inclusive, de entrar em confronto e de desestabilizar a família. Então esse é um ponto muito importante para a gente estar em sinal de atenção. Inclusive o canal do YouTube da Religião de Deus, o Cristo e o Espírito Santo, sempre tem conteúdos que ajudam a trazer para a família esse esclarecimento espiritual, o fortalecimento espiritual para dentro do lar. Por isso nosso convite que a gente vem falando aqui ao longo do vídeo de hoje tá vendo esse botão para se inscrever? Você se inscreve e vai receber aí no seu celular a notificação toda vez que tiver um conteúdo novo da Religião Divina. Coloca para ouvir em família, por exemplo. Olha que maneira de proteger espiritualmente o lar, para que haja esse fortalecimento também dentro de casa. Uma outra recomendação, essa flechinha aqui em cima no vídeo, você encaminha esse vídeo, compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo espiritual que faz bem às nossas almas. Nós temos uma dúvida aqui de uma internauta que mandou para a gente, inclusive a gente agradece a sua participação, é a Mariana de Curitiba e ela traz a seguinte questão para nós: como posso proteger o meu relacionamento? Obrigado, Mariana, por sua colocação, sua dúvida. Jesus responde isso no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. Ele fala dos dois fundamentos. E ele diz que a gente precisa edificar a casa sobre a rocha. E ao edificarmos a nossa casa, a nossa vida, virão os ventos, as tempestades, e aquela casa não vai se abalar, porque ela está erguida sobre a rocha. O que é essa rocha? São os ensinamentos do Cristo. Ele nos ensina a paciência, o diálogo, o entendimento, sermos fiéis um ao outro, porque num casamento, numa relação, a fidelidade é fundamental. E se importar um com o outro, se a gente se recordar lá das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, o Cristo nos fala de paciência, de misericórdia, de termos paz. Às vezes o outro está um pouco tenso, então sabemos a hora de falar, a hora de calar. Então são valores que Jesus nos ensina que não apenas devem ser vividos e estudados dentro de um templo religioso, por melhor que sejam, ou melhor que o seja, mas para que nós apliquemos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Aí nós vamos protegendo a família. E a religião divina, ela abre espaços para que nós aprendamos os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, dentro de casa, você está acompanhando agora por esta transmissão. A Super Rede Boa Vontade de Comunicação é uma forma de você proteger a sua família.
Nós também vamos ao seu lar realizar a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Ensinamos a família a criar um espaço semanal para estudar o Santo Evangelho Apocalipse de Jesus, não ao pé da letra, mas em espírito e verdade, à luz do mandamento novo de Jesus. O amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Também as reuniões públicas nas igrejas ecumênicas da Religião Divina, todo sábado às 4 da tarde, aos domingos às 10 da manhã e tantas outras atividades que você pode acessar o portal religiãodedeus.org e obter outras informações de espaços que a Religião Divina estabelece, abre a você como essa verdadeira escola de educação e iniciação espiritual de portas abertas, lhe auxiliando a fortalecer o seu casamento. Dentre estes, as rodas de conversa, o atendimento personalizado aos casais quando enfrentam os seus desafios. Nunca com aconselhamento, mas trazendo a palavra de Jesus como uma referência para que nós pautemos a nossa vida e construamos uma relação feliz. Olha quantas recomendações valiosas a Religião Divina traz a você. Se você tem alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. Quero receber a Religião Divina na minha casa. Coloque aqui este desejo que nós vamos responder a você, entraremos em contato com você. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer outra informação que você queira trazer também, seja bem-vindo. Traga aí o seu comentário, a sua participação também nos comentários aqui abaixo. Um outro internauta que não quis se identificar, ele traz a seguinte dúvida para nós. Os desafios que enfrentamos no relacionamento, porventura são karmas de outras vidas? Interessante essa palavra karma, porque muita gente diz assim, fulano é um karma na minha vida, ou Beltrano é um karma na minha vida, como se o karma fosse algo negativo. Nós estamos no ano de comemoração dos 30 anos do Templo da Boa Vontade. Ele inaugurou em 89, mas o que tem a ver com karma? Porque foi exatamente nessa data, nesse ano de 89, que o meu pai escreveu uma circular belíssima, intitulada Derrota, Só Derrota, Derrotado. E ele a publica no terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E num dado momento, há 30 anos, ele dizia que karma é consequência das nossas atitudes. Portanto, se fizermos atitudes boas, teremos karmas bons. Se tivermos atitudes ruins, teremos karmas ruins. Claro que os desafios que enfrentamos são consequência das nossas próprias atitudes, desta ou de outra existência. Se são desafios de outras existências ou até motivo de reconciliação, porque nem todos os desafios são também consequência de que nós temos que quitar débitos. Porque a relação de qualquer pessoa com outra pessoa, e às vezes até a relação da gente com a gente mesmo, a gente enfrenta alguns conflitos. Porque num dia você pensa de um jeito, no outro dia você não estava pensando bem. Então a gente pensa de forma diferente. Então mesmo aqueles espíritos afins vão ter momentos, às vezes, de ter divergência de opinião. Não quer dizer que é um débito ou algo que tem que se resgatar. Mas também há os casos de resgate, que Jesus diz assim no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O adversário não é o inimigo, é aquele que pensa diferente. Pela lei universal da reencarnação, ele dá a chance da gente estar junto, às vezes marido e mulher, um casal, às vezes pai e filho, enfim. Mas ele fala depressa, nesta oportunidade específica da reencarnação. Enquanto está no caminho, nesta vida, não vamos deixar para depois o que a gente pode fazer agora. O reconciliar é chegar num acordo. Às vezes a gente quer mudar o outro, mas a gente pode mudar o jeito que trata o outro. Ninguém muda ninguém, mas a gente pode criar situações em que não precise haver o conflito para que a gente se entenda. Às vezes a gente quer impor as vontades. E há outros desafios que as famílias enfrentam, Rodrigo, que chegam, ou a partir desses desentendimentos, podem chegar a situações mais graves, que a própria Lei Maria da Penha combate, uma lei de 2006, que é a violência doméstica, e a gente traz aqui dois recortes específicos, a violência física, que traz danos ao corpo físico, mas uma que é muito mais presente e nem sempre percebida pelas pessoas, que é a violência psicológica, que é quando uma das partes promove atitudes que geram abalos emocionais, psicológicos no parceiro ou na parceira. Em especial, isso ocorre muito com as mulheres. O cercear de relacionar-se com outras pessoas, amigas, vizinhas, de acesso às redes sociais, o ir e vir, aquela questão de jogar a pessoa para baixo, de derrubar a autoestima, são situações provenientes do abuso da violência psicológica. É preciso reagir a essas situações. Muitas mulheres, infelizmente,
com medo da reação da família, porque nem sempre a família acredita, ou os amigos, que aquela pessoa está sofrendo uma situação de violência. Primeiro, se você enfrenta isto, você não está sozinha, não está sozinho. Primeiro, Jesus está ao seu lado. Busque na prece, na oração, mas também busque uma rede de apoio. Você tem os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, as UBSs, você pode buscar um terapeuta de confiança, amigos da sua confiança e parentes que lhe apoiem, ou indicar àquela pessoa que você conhece que enfrenta tais situações. É preciso, se nós conhecemos alguém que enfrenta uma situação igual a esta, encorajá-la. Se ela viver, por exemplo, no mesmo ambiente em que o agressor, se é uma questão de agressão física, que ela possa buscar ajuda, por exemplo, na polícia, num ente querido de alta confiança, para que possa lhe apoiar, porque ninguém precisa viver sendo chacoalhado emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. É preciso buscar ajuda. Jesus vai dizer no Evangelho: seja o vosso falar sim quando é sim, não quando é não. E ele diz mais: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao explicar este versículo, o irmão Paiva fala do cumprimento das leis. Claro que nós, a religião divina, e se você tem um parente que enfrenta uma situação dessa, não deve dizer faça isso ou aquilo, mas encorajar a pessoa para que ela tenha a tranquilidade de tomar a decisão mais adequada. E a decisão mais adequada possível, porque às vezes o não denunciar o agressor é aumentar a rede de pessoas que serão afetadas por aquela atitude. Um agressor precisa de tratamento, precisa ser cuidado, e ele não vai conseguir sozinho, é preciso de ajuda. E ajuda precisa que alguém tome a atitude, a coragem de tomar uma providência. Isso é muito importante, o esclarecimento da religião divina, para que nós vençamos os desafios e as violências em todas as suas manifestações, em todos os seus ciclos em que eles possam se apresentar. A violência, ela tem que ser combatida, ela tem que ser sempre cesseada a partir das atitudes com os órgãos competentes e todo o apoio necessário. Mas a primeira atitude é a que nós vamos convidar você agora, é a oração. Nós convidamos desde o início dessa transmissão a esse momento onde nós vamos chegar e falar com Deus. Nós vamos juntos falar com o Pai Celestial, abrir o nosso coração para quem nos ouve e nos atende 24 horas por dia. Esse é o nosso convite nesse momento, para que você transmita também essa mesma vibração de paz para o seu lar. A partir desta oração, pode ter certeza, a presença do Cristo de Deus está aí junto contigo e dará força, dará todo o entendimento necessário para enfrentar as situações, sejam quais forem essas situações, elas terão solução. Vamos confiar em Jesus. Esse é o nosso brado, essa é a nossa confiança que a religião divina traz a todos. E naturalmente, caminhando já para esse momento de preparação da nossa oração, um convite: venha ser feliz na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Há várias igrejas ecumênicas da religião divina espalhadas por todo o Brasil e também pelo mundo, aguardando você. Nós queremos conversar com você, orar com você e junto com você também para enfrentar essas dificuldades e os desafios e principalmente vencer com Jesus. Esse é o convite a todos nós. Irmão Damásio, por favor, conduzindo esse momento de preparação espiritual para falarmos com Deus. Muito obrigado, Rodrigo. Queremos falar para todas as pessoas. Você, por exemplo, que não tem um relacionamento amoroso. O irmão Paiva Neto nos ensina que ninguém é feliz ou deixa de ser feliz por ter ou não ter um relacionamento amoroso. A nossa felicidade, ele diz, a felicidade na terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. E nem sempre a promessa no céu é de estabelecer uma relação conjugal, mas sim o cumprimento de uma missão. A você que às vezes acha que só os outros têm um relacionamento feliz, às vezes a gente entende que assim o seja, mas nem sempre é assim, todos enfrentam suas lutas. Então, bem-vinda ao mundo, ao planeta Terra, no qual todos nós enfrentamos nossas lutas. Você que não sabia como tomar decisões e aprendeu nessa transmissão de hoje, vamos ler neste livro, Tesouros da Alma, de autoria do escritor Paiva Neto, na página O Amor é o Elo Achado, vai ser a preparação para a nossa prece, para a nossa oração, para falarmos com aquele que nos ensina a ser feliz, que é Jesus. Diz o autor num dado momento, o escritor Paiva Neto, abrir aspas: o amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Supera todos os sofrimentos, é Deus. Logo, intensifica sua atitude confortadora quando o desassistido ou ser amado precisa de socorro. O amor não pede para si mesmo. O amor oferece auxílio que o desamparado suplica.
O amor, com discrição, atende até o apelo não abertamente expresso. O amor não deserta, pois ajuda sempre, nunca traz destruição, propicia a paz. O amor não adoece, ele se renova para recuperar o enfermo do corpo e ou da alma. Não promove a fome, pelo contrário, promove o alimento. Fechar aspas, o autor prossegue e nos atemos a este ponto. O amor é Deus, disse João Evangelista, que aprendeu com Jesus. E Deus alimenta a nossa alma de esperança. Sim, é possível ser feliz. Com as lutas, com os desafios, com as adversidades que surgem, mas elas não ditam quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E ao recorrermos a Ele, construímos a nossa casa sobre a rocha, e aí vencemos as lutas e construímos, sim, uma vida feliz. Vamos buscar neste ser sagrado, que é Deus, a força para a nossa união. Vamos acompanhar, na voz do irmão Paiva Neto, presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a oração ecumênica de Jesus, o Pai Nosso. Vamos juntos falar com Deus. Vamos, neste ambiente espiritual tão propício, fazer a prece que Jesus nos deixou, que pode ser entoada até mesmo por irmãos ateus. Quando na prece Jesus se refere a Deus, o ateu se refere aos seus mais elevados sentimentos, às suas condições mais puras, como ser humano deve tê-las. Que no final de tudo, como dizia o irmão Zarur, o que há de mais puro, de melhor, é sinônimo de Deus. Então vamos lá. A prece do Pai Nosso, de Jesus, nosso mestre, guia e chefe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoáramos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E como dizia o irmão Zarur, em qualquer circunstância, por mais difícil que seja, pensemos logo em Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças
e as almas da boa vontade de Deus. Viva Jesus!